Deus abençoe a sua família, sua casa, seus filhos. Eu quero meditar hoje na palavra de Deus, mas em primeiro lugar, fique conosco aqui até o final. Nós vamos falar sobre fé, sobre obediência, como que a bênção chega até você. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque a gente vê as pessoas passando de um lado para o outro em busca das bênçãos. E na verdade, em Deuteronômio diz que as bênçãos que virão e nos acompanharão. Então, eu quero dialogar um pouco com você. Eu não quero aqui trazer uma religião. Eu não vou defender aqui uma religião. O que eu quero que você pense junto comigo. Até porque você tem o direito de indagar. Quando nós partimos para a dialética, isso é bom, fazer indagações. Eu posso apresentar o meu posicionamento e você também, a sua tese. E cada um de nós respeitando o direito do outro. Eu respeito o seu pensamento, a sua posição e você também respeita. Isso se chama filosofar. Faz parte da filosofia fazer essas indagações. E isso é muito bom, porque desperta dentro de nós esse interesse, essa sede pela palavra de Deus. Então, eu vou apenas parafrasear o livro de Gênesis, capítulo 22, e todos vocês sabem, já viu falar de Abraão, e algo que Deus pediu ele que homem nenhum conseguiria fazer. Homem nenhum conseguiria fazer o que ele fez. Até porque ele foi o nosso patriarca, né? O nosso pai na fé. Então vamos entender como que Deus abençoou esse homem e qual é os critérios de Deus. Deus mudou ou Deus continua com seus mesmos pensamentos ao nosso respeito? Então, Gênesis no capítulo 22, a Bíblia diz que depois destas coisas, disse Deus, né? Abraão, ele disse, eis-me aqui. Ele bateu continência, ele disse, sim senhor, estou aqui. Olha, Abraão, toma o seu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama, e oferece-te ali, em um dos montes que eu te mostrarei. Você já pensou o que Deus pediu para Abraão? Vai até o monte, né? Monte Moriá, que eu ali vou apresentar. Eu quero que você apresente e sacrifique o seu filho neste lugar. E você sabe que eu fico pensando, Abraão poderia pedido 10 minutos para Deus, né? 10 minutos, peraí Deus, espera só um pouquinho. Eu não entendi direito. Porque quando o Senhor me chamou eu tinha 75, agora já se passou 25 anos, esperando meu filho, e o Senhor agora quer que eu o sacrifique. Você sabe por que Abraão, ele foi considerado aqui o pai da fé? Porque é muito interessante que ele não questionou, ele não queria saber por que Deus estava pedindo aquilo. Gente, presta atenção comigo. Você sabia que quando Deus olha para você e para mim, e quando a gente não ficamos chamando Ele para um debate, você lembra que Jó chamou Deus para um pleito? Ele chamou, Jó chamou, Senhor, eu quero entrar num pleito contigo. O Senhor vai ver se eu não tenho razão. Jó chamou. E Jó começou a fazer perguntas, reclamações. Só que quando chegou uma hora, Deus falou assim, acabou Jó, agora eu vou fazer as minhas. E Deus começou a falar. Quando chegou em Jó 42, Jó falou bem assim, Senhor, eu sei que tudo podes e ninguém pode frustrar os seus planos. Eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não sabia. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Ele disse isso, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu falei de coisas, eu te conhecia só
só de ouvir, porém agora os meus olhos te veem. Então, Jó quis sair em um debate com Deus, porém, ele viu que não tinha argumentos. Então, Abraão, ele só disse assim, sim, Senhor. O Senhor, agora quantas tensões que Abraão ia sofrer na alma. Se ele fosse pensar em primeiro lugar, olha, o que eu vou falar para Sara? O que eu vou, quando eu estiver saindo de casa, ou então, quando eu estiver voltando, já pensou se eu volto para casa sozinho? E aí Sara disse assim, cadê Isaac? E ele vai falar o quê? O que Abraão ia falar? Olha, eu o sacrifiquei. Você já imaginou quantas tensões que Abraão sofreria na sua alma? O que Abraão ia dizer para os pagãos que existiam, esses deuses que recebia criança como sacrifício na sua época? E imagina Abraão falando, e eu também agora vou me igualar a esses deuses pagãos? Então, Abraão ia ter muitas tensões na sua alma. Era o oposto de tudo que ele já viu que Deus pediu a ele. Mas ele não ficou questionando, ele só obedeceu. E o mais interessante é que a Bíblia diz que de madrugada, Abraão tomou, o seu animal, seu jumento, rachou lenha. A Bíblia diz que ele rachou lenha. Será que lá no monte não tinha lenha, lá onde ele ia? Ele rachou lenha, colocou sobre o seu jumento, sobre o seu animal, pegou Isaac, colocou e levantou de madrugada. Eu tenho certeza que ele não falou nada para Sara. Ele não falou, ele levantou de madrugada, chamou 2 dos seus moços, seus escravos, seus servos, e foi. E 3 dias, não foi um dia, foi 3. Foi o tempo suficiente para o diabo soprar na mente dele e dizer, não faz isso, você está maluco? Será que Deus está querendo isso de você? Não aceita isso. Você lembra que o diabo tentou de alguma forma usar Pedro ali para tirar Jesus do propósito? Senhor, coitadinho de ti, jamais o Senhor vai para a cruz, de forma alguma, não vai não, o Senhor não pode morrer. E Jesus falou bem assim, arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, ensina dos homens. Sempre vai ter alguém querendo colocar em você um sentimento de pena, de chantagem, sabe? Que você é um coitadinho, que você não pode fazer isso, que você, sabe? Você não merece isso, você não pode, alguém está tentando te explorar. Do mesmo jeito foi com Jesus, Jesus repreendeu, e imagino que Abraão também sofreu. 3 dias ele poderia ter desistido do seu propósito, mas quando ele olhou de longe, ele avistou o Monte Moriá. Imagina como é que palpitou o seu coração. Imagina o coração de um pai olhando para o rostinho do seu filho, porque eles caminhavam e paravam, e ele imaginando, vou sacrificar o meu filho, que eu esperei tantos anos, será que o que Deus quer de mim? Você já imaginou? Você acha que Deus pediria isso hoje de você, de mim? Presta muita atenção. Quando estava chegando perto do monte, ele deixou os seus 2 moços embaixo e falou bem assim para eles, olha, espera aqui embaixo, eu e o rapaz, eu e Isaac, vamos subir lá no monte, vamos adorar o Senhor, daqui a pouco a gente volta. Ele falou isso pela fé, porque lá em Hebreus 11 ele diz que Abraão considerou que Deus ia ressuscitar Isaac dentre os mortos. Ele pensou, na cabeça dele, ele iria imolar o filho dele, e depois Deus ia o ressuscitar. Então ele falou pela fé, olha, fica aqui. Ele nem quis contar nada para aqueles 2 servos, porque tem coisa na sua vida que você não pode contar para alguém que não tem estrutura espiritual, ela vai te desanimar do seu propósito. Ao invés de você receber um feedback positivo, você vai receber algo negativo e pode acabar com a tua carreira, com teus planos, com seus projetos. Então, Abraão deixou esses 2 moços e na subida do monte, Isaac disse assim, meu pai, aqui está a lenha, o cutelo, o fogo, mas aonde que está o cordeiro para o holocausto? O que Abraão respondeu? Abraão disse, meu filho, o cordeiro
Deus proverá. O Cordeiro, Deus proverá. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas com tensões em sua alma. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora, que você está pensando o que você vai fazer diante de uma situação tão difícil, na sua área sentimental, conjugal, na sua saúde, na sua área financeira, e o seu coração está apertado como o de Abraão. Só que você não se rendeu ainda, e nem vai se render aos planos miseráveis do diabo. Você não vai aceitar atalhos, mesmo que você tenha que chorar, mas chore aos pés de Jesus. Não negue a sua fé, termine a sua carreira e combata o bom combate. Olha, não foi fácil para Abraão falar aquilo. Meu filho, o Cordeiro, Deus proverá. Você sabia que nesse momento a Bíblia já estava apontando para Jesus? Esse Cordeiro, a Bíblia já estava apontando para ele, para o Cordeiro Imaculado. Quando Abraão chegou naquele monte Moriá, ele pegou seu filho, amarrou sobre as lenhas. Imagino que Isaac já estava bem rapazinho, bem graúdo, né? Bem grande. Aí às vezes entra algumas indagações. Como que ele fez para amarrar ele? Será que ele chegou e disse: meu filho, olha, Deus tem uma promessa sobre a sua vida, mas Deus me pediu algo muito difícil para me fazer. Nós não sabemos qual foi o diálogo de Abraão. Não sabemos. Só sei que ele amarrou Isaac na lenha. E quando ele já estava certo para o sacrificar o seu filho, o que o anjo disse? Abraão, Abraão, não te faça isso, porque agora eu vejo que tu temes a Deus. Porque eu vejo que você não me negou o teu único filho que tu amas. Você não me negou. Abraão, que deveras, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer por você? No versículo 15. Abraão, eu vou te abençoar demais, Abraão. Aonde você for, eu vou acrescentar o seu nome, ser tua bênção. Eu jurei por mim mesmo que eu vou te abençoar. Quando Abraão olha para trás, ele olha um cordeiro, um carneiro, uma ovelha, presa pelos chifres em um dos arbustos. Quando ele olha para trás, ele pegou aquele cordeiro e o sacrificou em lugar de Isaac. Veja como que, se você for pegar a história de Elias, você for pegar a história de todos os maiores heróis da fé, de Sansão, vamos trazer aqui alguns. Deus falou para Jonas ir para um canto, ele foi para outro, desobedeceu. Pedro é o que demonstrava mais ter fé, ele negou Jesus, não é verdade? E Elias, os maiores milagres na Bíblia foi através de Elias. Eliseu, na verdade, né? Só que Elias também, ele estava fugindo do propósito de Deus. Deus mandou ele para um canto, ele ia para outro, e entrava na caverna, debaixo da árvore. O único na Bíblia que você vê que ele diz assim, sim, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto. Se o Senhor está mandando, eu não quero saber o que vai acontecer. Se o Senhor está mandando, eu não vou ficar me repelindo, me revidando contra as suas ordens, porque eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe, às vezes eu paro e fico olhando o meu contexto religioso, as igrejas em si. As pessoas obedecendo a Deus estão muito pouco, e obedecendo ao homem está muito mais. Você já viu falar que se você comer alimento processado, ele faz um dano à sua saúde? Mas você já viu também, eu acho que não, mas eu vou te falar, que se você ficar só atrás de resposta processada, de milagre processado,
isso arruína também a sua vida? Veja que nós estamos vivendo uma geração que ninguém quer sofrer o processo. Ninguém quer sofrer o processo. Se existisse um valor monetário para dizer assim, olha, quanto que é o meu processo que eu tenho que passar? É X. Ah não, então eu vou pagar. Eu não quero passar por esse processo. Você sabia que Deus não trabalha assim, com essa barganha? Embora muitas pessoas acreditem nos charlatões que ficam propagando um evangelho fajuto e mentiroso, um evangelho anátema, que não tem nada a ver com Deus. Será que você poderia usar um pouco a sua fé, a sua mente, a sua sabedoria que Deus te deu? Analisa o que você tem vivido nos seus últimos dias. Olha, eu não estou aqui para difamar religião nenhuma. Eu estou aqui para debater dentro da Bíblia. E você tem o direito também de fazer indagações. Se tiver alguma dúvida a respeito do que eu estou falando, você pode falar, pode escrever aqui nos comentários. Deus não trabalha com barganhas. Deus quer que você viva o processo, mas ninguém quer sofrer o processo. A gente quer pegar tudo processado, tudo mastigado. Hoje eu vejo a palavra de Deus perdendo lugar para um evangelho anátema, que ensina as pessoas a receberem algo sem sofrer o processo, sem um cristianismo sem Cristo, uma salvação, um Deus que salva, porém não é um Deus que examina, um Deus que é justo, que coloca na balança. Parece que não existe esse Deus. As pessoas hoje te motivam, em todas as redes sociais você vê motivações, mas elas esquecem que é preciso você passar pelo processo. Ninguém vai passar o processo por você. Você pode ir em qualquer profeta. Hoje tem demais, né? Todo canto tem hoje revelando a placa de um carro, revelando a sua identidade, derrubando você no chão. E engraçado, sabe o que é? Que não muda nada. Você que já passou por tudo isso que eu já te falei, o que mudou na sua vida? Usa a sua sabedoria. Usa a sua sabedoria. O que mudou? Fala para mim. Não viva um mundo platônico, um mundo das ilusões. Não viva, saia deste mundo das ilusões. O Evangelho de Cristo é simples e Ele falou para você não correr atrás das bênçãos. Quando dizer assim, o Cristo está ali, o Cristo está lá, não vai buscar, porque o reino de Deus mora dentro de vós. Mas é claro que muitas lideranças não querem que você aprenda o que eu estou te falando, porque elas querem que você fique subjugada aos seus dogmas. Você fica subordinado a um jugo. As pessoas não querem perder você. É como se fosse uma coleira. Você fica ali subjugado àquilo. Você acha que precisa do aio, do ama. Você não precisa mais. Acabou. O véu se rasgou. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você sabe aonde era o Monte Gólgota? Você sabe onde é o Monte Gólgota? É aproximadamente uns 500 metros do Monte Moriá. Agora eu vou ler uma parte muito interessante para mim terminar e fazer uma oração pela sua vida. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só,
Olha só nisso aqui, ó. Para que a bênção de Abraão, olha só, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Como que a bênção de Abraão vai chegar até a mim e até você? Deus sabe que homem nenhum na face dessa terra, teria ou tem a capacidade de fazer o que Abraão fez. Homem nenhum faria isso. Disposto a sacrificar o seu próprio filho. Agora, o que você não entendeu até agora é que Deus poupou Isaac. Deus poupou o filho de Abraão. Só que em Romanos 8 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu único filho unigênito. Ele não poupou o filho dele, ele poupou o filho de Abraão, mas o dele ele não poupou. Isto mostra o amor de Deus para com você, para conosco. A espada que chegou até as costelas de Jesus, não teve nenhum anjo para mandar parar, não encostou até a pele. Aquela espada atravessou a sua costela. O cordeiro que estava em cima do Monte Moriá já apontava para Cristo Jesus. O Gólgota, aonde Jesus foi crucificado, era 500 metros, mais ou menos, aproximadamente, do Monte Moriá. E lá foi se entregue o cordeiro, no lugar de Isaac, no seu lugar, no meu lugar. Através do sacrifício de Cristo, a bênção de Abraão chega até você. Porque quando Abraão ofereceu Isaac, Deus falou bem assim: Abraão, parabéns, todas as bênçãos agora chegam até você. Eu não vou te negar nada, Abraão, porque você não me negou. Você não me negou. Olha, aonde você colocar a planta dos seus pés, os que te abençoar serão abençoados, os que te amaldiçoar serão abençoados. Acrescentarei seu nome ser tua bênção. E foi falando. Então, se Deus usasse esse mesmo critério para me abençoar, eu seria reprovado. Eu jamais teria coragem de fazer o que Abraão fez. Então quer dizer que eu, pela lei, então quer dizer que eu estou fora dos planos de Deus. Pela lei eu estava ferrado. Me desculpa o jargão que eu usei. Pela lei, então, para mim não tinha jeito. Mas aí veio o Cordeiro Imaculado. Você viu aí? Deixa eu ler mais uma vez aqui, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Hoje você tem a bênção de Abraão. Quando você diz que é da fé, quando você diz que professa a fé em Jesus Cristo, você é considerado filho de Abraão. Você sabe, Deus hoje pede algo tão fácil para nós. Não é algo difícil. Os seus mandamentos não são demasiadamente difíceis. E aí eu vejo tantas pessoas querendo tudo processado. Ninguém quer sofrer um processo mais. As pessoas hoje ficam tanto indagando a Deus, questionando. Elas concordam com a Bíblia a um certo ponto. Um outro ponto ela já não concorda mais. Existem igrejas que vão falar só o que você quer ouvir. As outras partes que não interessa, tira para lá. Não, peraí, aonde fala de pecado? Não, aqui não. Vamos procurar na Bíblia só onde fala onde prosperidade, bênção. Não é verdade? Não é assim? Você que está me ouvindo, pare e pensa. Eu não sei onde você congrega, ou talvez você fique ouvindo pelo YouTube,
Agora existe um pensador chamado Sócrates, um filósofo, e a frase do Sócrates é muito interessante. Ele diz bem assim, eu não consigo convencer ninguém, mas eu consigo fazer você pensar. Veja, eu não consigo te convencer não, você que está me ouvindo, mas eu consigo fazer você pensar. Eu quero que você pense. Amanhã, quarta-feira, você com certeza vai estar ouvindo a pregação de algum pregador, pelo YouTube, onde for. Quando você estiver ouvindo as suas palavras, analise o que eu estou te falando. Não é as minhas palavras, é a palavra de Deus. Presta atenção. Mateus capítulo 3. O machado está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir frutos será cortada e lançada fora. Produzi, pois, frutos de arrependimento. Produzi, pois, frutos de arrependimento. E não dizeis que vocês têm Abraão como pai, porque dessas pedras Deus pode ressuscitar filhos Abraão, ou seja, dessas pedras Deus pode fazer também adoradores. Então, não fica questionando, dizendo, eu já tenho uma religião, eu já tenho a minha igreja. Eu não estou falando de religião, eu estou falando, presta atenção se nesse pregador, se ele vai falar de salvação, de arrependimento, ou se ele vai ficar só assim, olha, eu quero orar pela sua vida sentimental, eu quero orar pela sua vida financeira, olha, eu estou vendo aqui um espírito de morte na tua vida, eu estou vendo aqui o que o diabo fez, uma armadilha contra o teu casamento. Não é preciso que ninguém venha falar isso para você. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que nós somos entregues à morte o dia todo. A Bíblia diz em 2 Pedro que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos devorar. Será que você vai passar o tempo da tua vida nesse evangelho que não consegue convencer ninguém a levar ao batismo, ao arrependimento? Qual é os milagres que nós temos visto aos dias de hoje? Não é o milagre do pecador que se arrependeu a Cristo. Não, é somente o cara estava de bicicleta, agora está de moto. Rapaz, o cara estava de moto, agora está de carro. Isso aí é as bênçãos de hoje, é isso. Isso aí é fruto da tua justiça. Se quiseres e me ouvires, comerá o melhor dessa terra. Se você for fiel a Deus, veja o que aconteceu com Abraão. Deus foi abençoando ele. Em tudo que ele fazia, aonde ele chegava a coisa dava certo. Presta atenção. Para e analise o que você está vivendo. Você está sendo alimentado só de motivações? Olha, pastor, eu conheço um bispo que é uma benção. Como assim? Como é que ele é uma benção? Ele só te profetiza motivação, ou ele leva você a ter um arrependimento? Ou ele leva você a ter um encontro com Deus? Ou está errado? Você lembra que quando trouxeram um paralítico até Jesus? Lembra? Por cima da casa, Jesus olhou para o paralítico e disse: filho, estão perdoados os seus pecados. Aí as pessoas olham um para o outro e dizem assim: aí é brincadeira. O trabalho que a gente trouxe esse paralítico aqui, e Jesus fica falando isso. Jesus, conhecendo os seus corações, disse bem assim: qual que é o mais fácil? Perdoar os seus pecados ou mandar esse paralítico levantar e andar? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade de perdoar pecado, paralítico, toma o seu leito, levanta e anda. E à mesma hora, aquele paralítico saltou e começou a andar. Não é como hoje você vê alguns milagres que as pessoas ficam forjando, a pessoa sai todo tremendo andando e falando: daqui 20 dias você vai estar curada, daqui 30 dias você volta aqui de novo. Eu nunca vi isso na Bíblia, porque os milagres de Jesus eram na hora, era no mesmo instante. Olha, você está curada, mas você vai ter que fazer 20 sessões de fisioterapia e você volta. Então não é milagre, ué. Então presta atenção.
Jesus falou assim: qual que é o mais fácil? Perdoar os seus pecados ou eu mandar esse paralítico levantar e andar? As pessoas hoje querem show, querem teatros. Nós queremos ver o paralítico andar, não é assim? Por que as pessoas não querem compromisso com Deus? Por que as pessoas não querem salvação? Não querem. Você reparou que não querem? É só você analisar o evangelho que você está vivendo no dia de hoje, analisa. E depois você vem aqui e me conta. Me conta o que você tem ouvido. Eu duvido, como vive o Senhor, essa palavra aqui, ó. Se você não vai ouvir, a partir de hoje, alguém que vai dizer assim: olha, ele vai falar, encher linguiça, mas ele não vai levar você a ter um compromisso com Deus. Ele só vai falar que Deus vai te curar, que Deus vai te libertar. Ele só vai falar que Deus tem uma bênção para você. Isso aí não precisa ninguém falar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão o quê? Existe um degrau: o reino de Deus, sua justiça. E a terceira, as outras coisas vai ser fruto. As outras coisas vai ser automático. Por que eles pulam esses dois degraus? O reino de Deus. Por que eles querem esse nexo do primeiro até o terceiro? Eles querem pular. Eles querem pagar um preço processado. Ninguém quer sofrer o processo. Eu vou terminar aqui agora. Que Deus abençoe. Esse é o meu ponto de vista. Você pode discordar comigo, pode ficar tranquilo, mas me responda dentro da Bíblia. Me responda dentro da palavra de Deus. Jesus foi oferecido em lugar seu, de Isaac, meu. Era impossível nós fazer o que Abraão fez. Então, quanto menos você ficar tentando repelir contra os mandamentos de Deus, quanto menos você ficar procrastinando, você sabe o que tem que fazer, mas você não faz, a tua bênção só vai adiando. O povo era para ficar 40 dias só no deserto, só 40, do deserto até Canaã. Mas porque eles ficaram indagando, questionando a Deus, Deus acrescentou 1 ano para cada dia. Ao invés de eles ficarem 40 dias, eles ficaram 40 anos por causa das suas indagações, de colocarem Deus à prova. Eles colocaram Deus à prova. Eles ficaram murmurando. Na verdade, não era nem indagando. Eles ficavam murmurando diante de Deus. Você quer ser abençoado? Você quer que a bênção de Abraão chegue até você? Lembre-se que Jesus Cristo é esse cordeiro que foi oferecido em lugar de Isaac, no mesmo monte, aproximadamente no Gólgota do Calvário, naquele monte, Cristo Jesus foi oferecido, e ninguém poupou a sua vida. O cutelo de Abraão chegou próximo de Isaac, mas foi poupado. Mas a espada que atravessaram os peitos de Jesus, ninguém poupou. Que foi esse o amor de Deus, para que a bênção de Abraão chegasse até você. Então hoje você é abençoado como? Como você é abençoado? Quando você entregar a sua vida a Jesus. Quando você aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Quando você dizer: Senhor, eu sei que é impossível eu seguir a lei, mas eu sei que eu hoje tomo posse das bênçãos do Senhor, mediante Jesus Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero ser melhor do que ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Eu quero buscar primeiro o reino de Deus e fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe, te ilumine. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém. Mas se você deseja a salvação dela, porque vídeos motivadores você vai ver N vídeos por aí na internet. Eu acho que até hoje você deve ter compartilhado algum vídeo do Salmo 91, do Salmo 23. Isso aí só te traz motivações. Mas eu não quero apenas te motivar. Eu quero fazer você ter um encontro com Deus. Melhor do que a bênção financeira, do que a bênção conjugal, é a tua salvação. Os discípulos ficaram alegres quando os demônios submetiam suas ordens.
E Jesus disse: não ficai alegre, porque os demônios submetem a tuas ordens, mas ficai alegre, que o nome de vocês estão arrolados, estão escritos no livro da vida. Se você quer ter um encontro com Deus, não tem nada a ver com religião que eu estou te pregando aqui. Não tem nada a ver com religião. Pelo contrário, quanto mais religioso você ser, mais preconceituoso você vai ser também. Deus não tem religião. A religião pura e sem mácula para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas e manter-se incontaminado deste mundo. Que Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelos seus ensinamentos. Obrigado pela sua palavra. Que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos que ouviu esta mensagem. Essa palavra não volta vazia para o Senhor, mas ela faz prosperar para quem foi designada. Que esta mensagem venha converter o coração do pecador e que ele possa analisar em tudo que ele tem vivido no evangelho fajuto que não leva até o encontro com Deus. Pai querido e Pai maravilhoso, abençoe a todos que ouviram esta mensagem, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, fique todos na paz, em nome de Jesus.